Gente, nós vamos falar hoje sobre acho que a última parte da unidade 1. São 3 unidades, não fala, 3 ou 4 unidades. E hoje vai ser a última parte dessa unidade, tá? Nós vamos falar sobre administração, os tipos de administração. Abre aí os tipos de administração. O slide. Tem no slide aí. Compartilhei. O seguinte, estudar os tipos de administração, gente, não temos condições de estudar todas as teorias de administração. Tem muito tipo, tem muita teoria. É tanto que, para isso, você precisaria estudar 4 anos para poder estudar, né, administração. Para administrar? Sim. 4 anos? A faculdade são 4 anos. Isso só a faculdade de graduação, que a gente chama de faculdade generalista, ou seja, ela vê tudo, assim, mas se você quiser especificar algo, você vai fazer uma especialização sobre o assunto. Então são mais 2 anos, né? Normalmente uma especialização são 2 anos. Mas a vida toda é estudo, não tem jeito. Terminar 2 anos. Mas eu acho que eu não vou parar de estudar, não. Não tem como a gente parar de estudar. Assim, porque... Já está no caminho? Não tem. Não, mas todos nós, acho que podíamos pensar melhor a respeito disso. Assim. Não precisa ser algo tão... Porque nós às vezes nos pegamos ao tempo. Mas o tempo vai acontecer independente se você vai fazer ou não. Então, por exemplo, por que muita gente não faz o curso de teologia? 3 anos e meio, deu um livro, 3 anos e meio. Os 3 anos e meio vai acontecer, amigo. Você vai fazer o que nesses 3 anos e meio? Então decide o que você vai fazer. E aí, para você ter uma ideia, nós começamos no próximo ano, se no caso todos iniciassem e terminassem, o próximo ano seria já a formatura. Mas nem todos fizeram assim. Mas muito bem. Então existe aqui, eu peguei aqui um recorte. O recorte mesmo, que ficou estranho. Tá estranho? Mas ele fala aí o seguinte, sobre uma abordagem clássica da administração, que é um pouco que nós vimos no início, sobre a administração científica. Lógico, foi só para a gente poder pontuar sobre a administração clássica da administração, tá? Que a gente sempre tem falado que sempre foi no início do século XX, que veio de fato acontecer. Lembra que nós falamos um pouco sobre a administração da história, que nós estamos sempre envolvidos, mas essa administração científica, a administração clássica, é quando de fato assim, vamos colocar um método, vamos colocar um objeto, vamos colocar agora assim no papel mesmo, assim, como é que funciona, como é que eu vou reproduzir isso para outros. E aí veio dessa forma. Só que com o decorrer vão sendo identificados que aquele tipo de administração não dá muito certo nesse contexto, nessa empresa, nessa cultura, né? Porque, por exemplo, nós podemos observar que existe uma diferença business, no caso ainda, da administração feita lá no Japão, com a administração feita em alguns locais tropicais, por exemplo. A administração de lugares frios é diferente. É tão diferente que existem lugares que na época do inverno eles não trabalham como na época do verão. Então a empresa tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Tem pessoas, por exemplo, empresas que só trabalham em fim de ano. Então ela trabalha o fim do ano, fatura no fim do ano para poder viver o restante do ano. É um tipo de administração. Então, assim, não dá certo colocar determinados tipos de conceitos ou tipo de administração em tudo. Então, por isso que existem essas questões da diversidade. Roberto, conversando naquele dia que a gente foi para tinha um país aí que eles trabalham de noite, porque se fosse trabalhar tudo de manhã, um dia só, o país era tão populoso. Se fosse todo mundo um dia só, numa hora só, não dá. Ia dar um caos. Aí tem os que trabalham à noite, tem os que trabalham no dia. Pois é. Eu acredito. Então, temos aí a teoria das relações humanas, que no caso ele vai chamar de abordagem humanística, uma abordagem neoclássica, que aí vai falar sobre a teoria neoclássica de administração, e olha aqui, a administração por o que? Você dá para ver aí? Por objetivos, ou APO. Isso. Lembram dela? Pronto, já não vamos falar sobre ela, que é a administração por objetivos.
Abordagem estruturalista, que é o modelo burocrático da administração, e teoria estruturalista da administração. Aí tem a abordagem comportamental, que é mais a minha área, teoria comportamental da administração, teoria de desenvolvimento organizacional, tá? E aí tem as datazinhas, que aí identifica melhor. Abordagem de sistema da administração, e aí você vê que já vai, né, trazendo um pouco mais de exatas e sistêmicas. Você vê que é um negócio mais exato, né? Tem um fato, isso que aparece aqui, a teoria da matemática, né, da administração. Então é um negócio muito mais racional. E mais para frente nós temos aí a teoria da contingência, mapeamento ambiental, e vai descendo aí do complexo, o homem complexo, também é minha praia, né? Técnicas modernas de gestão, e aí, ó, participativa, japonesa, holística. Holística significa o todo, né? Assim, uma visão mais macro. Benchmarking, downsize, gerenciamento com foco na qualidade. A gente lembra daquela do ISO, né? Teve o ISO 9001, não sei nem qual é o ISO que está, mas tem essa questão da qualidade, o selo de qualidade. Learning Organization, modelo de excelência em gestão, reengenharia, readministração, terceirização. Gente, e se você buscar, tem mais. E se for buscar, tem muito mais teorias. Talvez agora tem alguns doutores que estão criando novas teses de administração. Então, você pode criar... mas eu posso juntar aqui um e outro? Pode. Mas alguns talvez defensores, né? Não, é porque um é um, outro é outra. Mas a verdade é que, assim, você, de uma certa forma, dependendo do como, você faz adaptações. Você vai ver também, se vocês leram o texto, mais uma vez vocês leram, que a administração por objetivos já é uma adaptação já. E às vezes assim, vai saindo, e aí surge. Até quando se fala nessas questões administrativas, a gente sempre identifica com algumas, né? E sim. E pra mim, eu vou pegar aquela aqui, Exatamente. E pode ter certeza que em todas as elas, se você vai adotar, você vai ver que tem prós e contras. Em todas elas. Não tem assim a perfeita. A perfeita que cabe todo em lugar. Não. Como eu disse, vai ter situações e situações. E aí quando a gente vai trazer para a igreja, também do mesmo jeito. Vai ter situações e situações. Tem umas que eu vou poder utilizar, essa por exemplo, que nós vamos focar hoje em administração por objetivo, nós vamos poder utilizá-la. Você vai ver que é algo muito mais participativo, muito mais igreja, se você observar. Mas você vai ter momentos assim que você vai ver que não está dando certo isso aqui. Poxa, eu estou tentando, estou usando os recursos e tal, tudo direitinho, rapaz. E não está dando certo, então vamos ver o que está acontecendo. E aí, talvez exija uma mudança. Tá? Então nós não vamos entrar em todas elas, nós vamos entrar em algumas que são muito mais relacionadas com a administração cristã. E uma delas é essa que nós vamos falar de chamar de objetivos. Por objetivo, conhecido como APO. Eu gosto dessa administração por APO, porque assim, como eu disse, ela tem muito a visão, né? O senhor apareceu a figurinha? Muito bem. Nós temos aqui duas figurinhas, e eu queria que vocês me dissessem o que antes de passar para o próximo slide, que vocês me dissessem o que vocês entendem ao ver essas figurinhas. Da flecha para entender, assim, para mim já falou claro as flechas, porque 3 flechas apertando igual mesmo, pode mesmo canto. 3 flechas atiradas no mesmo objetivo. Então vai partindo praticamente 3 pessoas ou 3 atiradores que acertaram o mesmo objetivo, chegaram no mesmo lugar. Assim eu entendo isso. Certo. Você diz assim que os 3 dardos, no caso, elas
eles representam aí pessoas, poderiam ser pessoas alcançando um objetivo. Fábio. Como aqui tem resultados, né? Eu acho que se a imagem estiver errada é um anfitrião, né? Isso. Resultados e uma seta para seguir, no caso para o resultados. E como é a administração por objetivo, né? É administração por objetivo. Por objetivo, se eu não estou enganado, foi isso aí que eu falei. Então, é assim. Resultado, meta. Tem, lógico, tem a ver o que vocês estão falando, né? Mas nós vamos ver que quando nós vemos o texto, e aí eu vou novamente disponibilizar esse texto no slide, né? Tem que colocar o texto no slide, mas eu coloco. Mas eu estou com o texto aqui também. Não, o link, né? Para o pessoal usar. Sim. Eu não coloco como arquivo, enfim, eu vou ver aqui. Mas ele geralmente fala sobre que existe, né, alvos, existe caminhos que precisam ser seguidos. Aí a ideia é justamente que nós venhamos trabalhar para se alcançar esses objetivos. E aí que vem justamente essa teoria da administração para os objetivos, né? Então, passando o slide aqui, nós temos justamente essa pergunta. O que é então a administração para os objetivos? Vamos ler aqui o que diz aí. Podemos definir-la como um sistema de administração que visa relacionar as metas organizacionais com o desempenho e desenvolvimento individual, principalmente por meio de envolvimento de todos. Então, assim, nós falamos, utilizamos esse entendimento sobre a administração por objetivos, e ela, como eu falei, ela é muito massa para nós, no sentido de administração eclesiástica, porque ela trabalha com o envolvimento de todos. Essa é a ideia. E aí, que algumas empresas, como vocês viram no texto, vão adotar e outras não. Mas uns não vão adotar porque não é o perfil dela. Não, envolvimento de todos é uma cooperativa? Eu não sou cooperativa, né? Então você vê que ela é muito mais envolvente para determinados tipos de empresas, mas tem outras que não. Ela pode até fingir que todos cooperam. Não, nós somos uma empresa que todos nós, é uma empresa de todos. E na verdade não é. É familiar. E na verdade não é. É do jeito dele, é da forma que ele quer, é de como ele quer. Mas eu queria dar uma opinião assim, você pode até dar a sua opinião, mas eu não vou acatar, porque quem manda aqui é justamente a diretoria. Mas na frase organizacional, na frase dos recursos humanos, não, aqui somos todos podemos participar. Sabe, ela passa uma falsa, né, no caso, impressão. Ela está trabalhando assim, não sei se assim, no fundo a dimensão dela o que você está falando aí é uma fachada, só para dizer que mas ela trabalhando assim, tipo a família, ela envolve você em projetos, projeto ambientalista, aí chama os trabalhadores para fazer projetos e tal, aí vai participar todo mundo e vai arrumar um dia para todo mundo ir lá naquele lugar para plantar uma árvore. Projeto ambientalista, né? Uhum. Projeto futebol, projeto atletismo, aí envolve os funcionários lá e cada um. Tem essas assim. E assim, eles praticamente fazem você sentir que seja da família, que seja integrado também. E é interessante assim, falando a respeito disso, porque assim, uma
meu projeto de TCC, é falar um pouco sobre a questão de a saúde do trabalhador. Falar sobre a empresa, no caso, né, beneficiando o trabalhador. E é algum objeto de estudo que eu tenho feito. Mas e isso acontece também, aí mais uma vez trazendo para a administração cristã e eclesiástica. Eu já percebi que tem alguém que existe justamente aquela administração, né, que... E abençoado. Aquela administração, como eu disse, muito mais participativa, mas, como eu disse, que em alguns momentos não vai dar certo. Tem que entender isso. Ela é muito bonita na prática, na teoria, mas será que ela sempre vai dar certo? Será que ela sempre vai dar certo? E até onde está sendo usado, né? Será que realmente aquilo mesmo é só até aqui a gente toma conta? Exatamente, tem isso também. Não, você até aqui. E aí nós temos também aquela administração, né, que nós vamos ver, que é aquela de cima para baixo e é assim mesmo, e não está feliz, saia. Não está feliz, vá para outra empresa. Não está feliz, vá para outra igreja. Não está feliz, né? Que assim, é desse meu jeito. Eu sou assim, e se quiser. A forma de trabalhar. É a forma de trabalhar. Agora, recente, eu ouvi... pronto, o diretor do SESMAC saiu na reportagem, eu vi, não sei se vocês viram isso. Os alunos fizeram uma manifestação sobre o curso de veterinária, porque estava com condições ruins para estudo. E eles pagam caro, né, uma faculdade particular. E aí eu disse, se quiser assim, né? Ou seja, os caras estão pagando, estão querendo uma estrutura, mas se quiser assim, né? Segundo, no caso, o que está correndo na mídia a respeito disso. Não sei se foi assim exatamente, mas eu não duvido que exista de fato uma administração desse jeito. Na verdade, eu já vi administrações assim, né? É assim, e se quiser é assim. Então você não tem direitos, né, E, gente, o grande desafio nosso da administração eclesiástica é porque nós trabalhamos com pessoas. Aí é até interessante que tem um momento que fala aqui sobre o homem complexo. Lembra que eu falei? O homem complexo. E lembre-se que nós estamos trabalhando, nós, como agora em igreja, estamos trabalhando com o homem complexo, ou seja, que todos nós somos mesmo, de fato. E além disso, nós estamos trabalhando com voluntários. Mas são voluntários que amam a Deus, ok, amém. Mas não é tão simples assim. Se todos de fato assim compreendessem, né, a questão de reino, de amor a Deus, aí era fácil administrar. Mas e quando nós nos deparamos, mesmo nós queremos nos envolver e tal, e aí você não administrar, e olha, vamos fazer atividades relacionadas a isso e tal, que nós vamos ver um pouquinho também sobre questões de ministérios, organograma, enfim. Ele está quantos por cento hoje? 14. A gente vai dar uma pausa já. Tu acha que dura não? Dura uns 10 minutos ainda? Não sei, né? Vai ver. Quando ela avisar 8 aí. Então esse é o grande desafio, né? É o grande desafio, além de tudo, isso, nós conseguirmos, no caso, envolver a galera que é voluntária, o povo de Deus que ama Deus. Porque assim, às vezes nós vamos ter sucesso e às vezes não vamos ter sucesso. E quando não tivermos sucesso, o que nós vamos fazer? É verdade? Aí é onde entra a questão do pastoreado, por exemplo, que é o administrador, né, de vidas. Uhum. Aí ele não tem uma formação psicológica, assim, de formação de negociação, tá?
Aí ele só vai pelo dom. Ele não vai ter uma ferramenta assim, de ciência, assim, no caso do estudo do comportamento humano, da alma, né? Como é que acontece aqui, como é que é mais difícil, não quer dizer que ele não consiga, mas lembra que a gente falou? Ele vai por outro caminho, ele vai quebrando a cara, ele vai machucando, ele vai se machucando. Às vezes coisas que ele pode entende o que eu tô falando? detectar na hora assim, ele vai ter que orar, vai ter que ter revelação de Deus, aí vai ter que fazer todo um processo, sendo que um negócio pode ser até mais prático, mais palpável, né? Aí a gente lembra, mais uma vez, de Moisés e Jetro, né? Moisés é um homem de Deus? Homem de Deus. Estava lá para servir a Deus e fazer, estava lá para servir, estava tudo. Só que o método que ele estava utilizando era muito ruim. Já imaginou? Aí a gente pode imaginar assim, o cara que falava com Deus, que era a própria boca de Deus. Pois é. Teve um cara vindo lá do outro lado de Moisés, você tá. Pois é, meu cara. Então. Deixa eu falar isso com ele, né? Padre, tá errado. É porque a gente não pode também acreditar, né, que assim. Não, eu sou dirigido por Deus em tudo. Amém, glória a Deus. Mas nós não podemos deixar assim, nos enganar e pensar assim, que Deus vai pegar e falar assim, olha, pastor Denis, eis que eu te digo, meu servo. Tu irás fazer um organograma. Nesse organograma você dirás quem hierarquicamente está sobre o topo. Então você vai colocar lá os pastores, vai colocar lá os presidentes, vai colocar e tal. Amém, meu servo? Amém, amém, Deus. Muito bem. Depois dessa fase que você fizer, aí você vai justamente colocar, fazer todo o planejamento. Deixa eu explicar para você como é que funciona o planejamento. Quando eu fiz o céu e até... Então assim, não é assim. Quando, por exemplo, nós lemos aqui que o homem, no caso, Davi, por exemplo, nos Salmos diz, Senhor, me conduz, né, ou conduz, guia-me, ou guia, é uma forma generalista, né, de dizer assim, eu dependo do Senhor e quero fazer conforme o Senhor ordena, e eu confio no Senhor. Mas nós entendemos que Deus nos capacitou com inteligência para nós desempenharmos essa inteligência, né? Então nós não somos assim, não existe essa direção tão... E quando falta a inteligência, outra pessoa pode ser até usada para precisar. Isso. Essa também é uma grande questão, porque assim, que eu acho também muito bom assim para essa administração por objetivos de Peter Drucker, é que quando você envolve, né, você consegue ouvir outras pessoas. Eu gosto disso, eu gosto de ouvir. Eu não sou obrigado a aceitar tudo, mas eu acho interessante outros pontos de vista, porque assim, eu tenho a minha visão, mas você tem uma outra visão, e às vezes assim, eu posso juntar a minha visão com a sua visão, e aí nós crescemos. Ou no caso assim, eu não achar tão interessante a sua visão, não achar, não, eu achei legal do outro e pegar a sua visão, realmente a dele tá melhor. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Porque assim, nós temos que entender que nós não sabemos de tudo. Nós não somos detentores de tudo. Mas pastor, tu já estudou 4 anos de seminário, está terminando psicologia, tem toda essa experiência de tempo, de empresa, de gestão, de gerência, e aí não para. Não vou ouvir? O guru Gente, não existe isso. Não existe isso. Quem tem esse conceito assim, esse entendimento de que eu sei de tudo e agora estou passando, assim, ele vai entrar no ostracismo, assim, ele vai ficar para trás. Isso eu falo baseado numa professora que diz assim, olha, é morrendo e aprendendo. Nós nunca estamos prontos. Nunca vamos estar prontos. Então é morrendo e aprendendo. Em vez de você viver e aprendendo, é porque até na hora de morrer você ainda tem aprendizado. É verdade. Entende? Então nós não podemos, nós temos que assim, tem várias frases assim que falam sobre isso, assim, vários ditados falam sobre isso. Mas nós temos que ouvir, né, sabe? Aprender a ouvir, aprender
de fato assim, é um dos melhores, a nos aguentar. Os melhores, como é que chama, da nossa, dos melhores coisas que nós temos, né? Aprender, principalmente um líder, aprender a ouvir. Isso. Ouvir quem não gosta de ouvir. Você quando começa a falar dos ouvidos. O quê? Povo de Deus deu 2 ouvidos. Isso. Na verdade, quem fala isso é o próprio Tiago, né? Assim, ó, nós temos que nos aguentar mais. Mas é fácil mesmo? Fala. Nós não nessa forma de estar assim, cultural, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Está disposto a aprender. Exato. Exato. Gente, quem disse que uma criança não pode nos ensinar? Na verdade, o próprio Jesus usa a criança para nos ensinar, né? Às vezes nós não damos até nem valor, né, a oração da criança, ao que ela vem dizer, mas vamos deixar de lado esse preconceito e ser sensível. Isso é sensível. Um copo d'água que ela pega copo d'água para todo mundo. Pois é. É a vitória. Né? O cara lá na frente, ela pega copo d'água para você. De graça. Né? Sem pensar na casa com a piscina. E eu levo já pensando na minha casa. Muito bem. Tem, no slide seguinte, ele fala o seguinte. Eu estou pegando pedaços do texto, tá? Quando a organização utilizar da administração por objetivos, as metas precisam ser estabelecidas de forma clara e sucinta, permitindo que os colaboradores sejam capazes de entendê-las e executá-las. Tá? Isso aqui já é na prática mesmo, de como funciona a administração por objetivos. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Nesse momento, né, que vocês não têm assim tanta experiência na área administrativa, assim, qualquer área administrativa, qualquer área que exija organização, que exija planejamento, que exige liderança, tá? Eu sugiro que vocês voltem ao texto, dá uma lida, dá uma pesquisada a mais. Por quê? Porque essas informações aqui, ela é bonita, vocês entenderam. Se eu perguntar para vocês daqui a 5 anos, vocês vão fazer, lembra que nós estudamos sobre administração por objetivo? Me diga como é. Você vai dizer, não, é uma administração em que de fato tem metas e objetivos e nós relacionamos as pessoas, os indivíduos, participantes daquela organização para um determinado objetivo. Fácil assim. Mas só que existe muito mais coisas por trás disso. Tem todo o processo. E uma delas é justamente o seguinte, é que as pessoas envolvidas, elas compreendam as metas. Elas compreendam onde você quer chegar. De Babel. Se não então você olha, vamos lá, vamos pensar novamente na nossa realidade que é crescimento de igreja, né? Que nós estamos focados nisso. Vamos crescer a igreja, vamos trabalhar para isso. Amém, glória a Deus que está comigo. Amém. No meio do processo. Não, aí ficou nisso. Vocês estão comigo? Estamos sim, pastor, vamos lá, é isso aí. Mas cadê? Aonde? Como? Quando? Como é que começa? Entende? Então é necessário. Assim, quem está comigo? Então vamos cá. Vamos conversar aqui. Ó, tem esse planejamento. Vamos isso aqui. É o que nós temos feito muito isso. Né? Ó, nós temos metas, nós temos atividades, nós temos isso para fazer, nós temos isso aqui para fazer. Como é que nós vamos fazer? O que vocês sugerem? Pode ter certeza que normalmente o administrador, ou quem está administrando, ele já tem uma solução. Né? Ele tem uma solução, ele tem algo, né, para levar, para administrar. Só que no caso é importante, ouvir, justamente como eu falei, para poder melhorar essa questão de adaptação ou a outra proposta ser melhor. Tá? Então sempre leve algo. Sempre leve algo. Por mais que o seu algo não vai ser atendido. Então sempre leve, ouça, aí depois,
Eu gostei, mas eu trouxe algo. Eu acho que esse aqui é mais interessante. Essa é uma ideia. Eu trouxe algo. Só que eu achei o do meu irmão aqui muito mais interessante. Um exemplo que eu estou dando. Certo? Agora nós temos que ter cuidado, que essa é uma deficiência, da desvantagem da administração por objetivo, que é justamente assim, que eu considero, que é a salada que pode acontecer. Como é assim salada? Quando eu falo salada é porque é misturada, né? Mistura tudo. Aquela salada de fruta, tudo está lá dentro. Né? Você não sabe quem é quem e tal. Então, eu trabalhei uma época também com web design. Tentei, na verdade, né? Fiz alguns sites ainda e tal. Mas uma coisa que eu percebi sobre o cliente, no caso, é que o cliente, ele não compreende também. O cliente não compreende. Ele acha bonito, mas ele não compreende o conceito, por exemplo, no caso pensando em site, de que todos os sites, eles têm um estudo a respeito. A logomarca que fica ao lado esquerdo, no topo, é um estudo que foi feito. No caso, as abas, os menus ficarem na vertical, a lista de menus ficar na vertical e aqueles outros menus ficar na horizontal, foi feito um estudo para eles. Então tem livros, eu estudei isso aí. Não. Eu tenho um livro, eu esqueci o nome desse livro, eu li esse livro todo, justamente expliquei, e é interessante do jeito que eu li, eu não tinha dinheiro na época, e aí eu ia para terminar o seminário, ou antes do seminário, ou depois do seminário, eu ia para a biblioteca, ou eu ia para a livraria, ele não carrega no não? Então eu terminava o seminário, ou antes do seminário, na verdade era antes do seminário, né? Porque a sorte das vezes que eu acabava cedo. Aí eu ia, como eu passava por frente ao shopping, eu ia lá pro shopping, ia pra livraria, e aí ficava lendo esse livro lá. Você livraria? Sim. Não comprava. Eu deixava ele lá, meio que eu colocava num cabelo, e morrendo de medo de alguém comprar, porque eu só tinha dois só. Era esse e outro. Você comprava descartado no livro, né? Mas é porque lá, assim, normalmente as livrarias de shopping e tal, tem um espaço para leitura. E aí você pode sentar. Só não pode levar. Tá bom, então pode levar. Mas é complicado, Aí, às vezes eu tomava um cafezinho, na gente tinha café, tomava um café e ficava lendo. Mas eu ficava uma hora lendo e tal. O dia do café eu tinha, no dia do livro. Aí, então assim, era todo um estudo, ele pegava vários sites e explicava e tal. Então qual era a questão que de fato eu estava vivendo naquele momento? E que muitos clientes chegavam e falavam assim, olha, eu quero um site que tenha essa cor, que tenha esse negócio, que tenha essa figura, que tenha essa imagem, que tenha não sei o que. E até tem até um vídeo em algum lugar aí, que se a gente começasse a colocar tudo aquilo que o cliente pedia, o site é interessante, todo cheio de recorte, o negócio piscando desse lado, o outro aqui não sei o que do outro, ia ser uma bagunça se fosse dessa forma. Então assim, qual era o entendimento do livro? Que é uma questão administrativa. Falou assim, olha, é muito interessante o que você está falando, muito legal e tal, eu vou tentar fazer o máximo, mas deixa eu te dizer, se eu fizer do jeito que você quer, o seu site não vai ser atrativo, que essa é a ideia. O site não pode ser, no caso que desperte canseira. Nós temos que fazer um site em que as pessoas fiquem mais tempo no site. Entendeu? Então, essa era a ideia. O que é que isso tem a ver com administração para os objetivos? É que essa, como eu falei, a desvantagem é que às vezes você quer ser tão assim, participativo, promover a participação de todos, e o que vai acontecer? Uma salada. Não, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos pintar essa igreja aqui de amarelo? Não, amarelo não, pintar de rosa é melhor, que justamente até beneficia as mulheres, não sei o quê. Não, você vai beneficiar as mulheres, tem que pintar de azul também. Não sei mais sim, aí então faz o seguinte, vamos pintar de arco-íris, que fica melhor, que aí todas as cores, inclusive até mais inclusiva,
Aí o outro vai dizer, sai pra lá, nada disso, vai ser preta, porque preta é a melhor, porque justamente ela trabalha inclusive a questão de racismo. Gente, vai aparecer de tudo. Não, vamos quebrar essa parede, não vamos quebrar essa parede, não, vamos colocar essa parede, mais outra parede, que é melhor, que reforça. Então, se a gente for começar desse fato, o que nós vamos ter na igreja? Como é que vai ser essa igreja? Vai ser um pedacinho de cada um. Mas, André, quando ele fala da participação de todos, assim, é porque todos vão botar uma ideia e vão executar alguma coisa? Não necessariamente, mas às vezes sim. Ou vai ter por exemplo, todos vão ter direito a uma opinião e devido a essa opinião vão se tirar aí um resultado. Então, no caso, a opinião, ela é muito válida, sabe? É isso que nós estamos falando, assim, ela é importante porque ela nos dá, para quem está na chefia ou na liderança, no caso, ela nos dá uma nova perspectiva. Não necessariamente que eu vou usar todas, né? Nem essa, nem todas. Eu posso inclusive pegar a opinião daquele e mesclar junto com a que eu já tenho formatada, porque assim, lembre-se, o administrador ou o líder nesse caso, ele tem uma visão, ele tem que ter essa visão. Já acerta. A não ser que ele chegue, gente, eu não tenho nada aqui, ó. Olha, zerado aqui, me traz aí, traz uma luz. Começa a falar aí. Né? Traz uma luz que eu preciso. Porque pode acontecer, mais uma vez, você é detentor de tudo, do conhecimento? Não. Mas o bom é que, de fato, de verdade, o administrador já venha com algo. É até porque, nessa questão aí, o cara é o administrador, é o líder, é o pastor, sei lá, ele se sente na obrigação, né? Às vezes ele nem tem, então, como você disse aí, mas ele se sente na obrigação de ter. Ele até se atrapalha, porque, não, se eu sou pastor, se eu sou líder, eu vou trazer o negócio, eu vou levar. Eu não tenho nada, mas eu vou levar alguma coisa. Aí aquilo ali não é nada, porque às vezes ele não tem nada e botou qualquer coisa. Aí chegou ali porque ele se acha na obrigação de ter, porque ele é o líder, ele é o pastor. Exato. Aí você disse aí, não é obrigado. Se não tem, chega lá, gente, eu não tenho nada. Isso é importante. Vem aí, não sei, nesse passeio para todos, às vezes também todos saberem o que é para ser feito. Deixa eu ver se eu explico. Porque assim, montagem de carros. Montagem de quê? De carro. Uma empresa que trabalha com carro. Montagem de carro. O cara, por exemplo, o cara só bota a porta. Ele não sabe de nada mais. Montador. Só monta a porta. Só faz a solda ali e tá. Nem ele mais, né? Agora aperta um negocinho. Ele não entende de nada, não sabe o que é para ser feito, o que objetivo está colocando aqui. E eu acho que quando tem uma participação, todos ficam cientes de tudo. Mas aí a questão é a seguinte, mas será que é necessário todo mundo saber de tudo? Não, mas entendeu? Exemplo, não que lá seja, mas onde se encaixa isso, né? Porque lógico, para muitas empresas não é válido e, por exemplo, para carro não é necessário. Aí está contando tudo, até o detalhe lá, o que faz com que o carro deles seja bom, que venda, ele vai estar contando o segredo. Coca-Cola, ele vai estar contando a forma, você agora não, eu digo uma coisa, a maioria das empresas ela valoriza muito o empregado, porque ele é muito. Ele faz. Que ele consiga. Na verdade é uma só que até aquele ponto, né? Lógico. Ele dinheiro, pode ir mais. O famoso balança-louco. Hoje é uma característica, né? Hoje o carro não tem isso não. Porque por exemplo, você vê assim que dificilmente você vê assim, por exemplo, precisa de um motorista. Na verdade precisa-se, por exemplo, o cara não é só motorista. O cara é motorista, mas além do motorista, ele também. Isso é a maior safadeza do mundo. Isso aí é a maior safadeza do mundo. É o quê? A maior safadeza do mundo foi isso aí que inventaram. Pois mas é bom mais porque, ó, ele é motorista, ele é entregador, estoquista. Na época o salário era 500 e pouco. Um estoquista ganhava 800 e pouco. Era bom. Aí eu fui trabalhar na Sapatos como estoquista.
Me chamaram. Certo. Só quando chegou lá, assinou na minha carteira como serviços gerais. Por quê? Eu ia ganhar menos e ia trabalhar como jogista. E quando precisasse, estava com a vaga também. Entendeu? Eu era extrafista. Eu só fazia isso, mas de vez em quando, lógico. Qualquer pessoa faz isso. Você está vendo ali que tem um papel, por exemplo, ali eu passo, apanho o papel. Só que ele botou como serviços gerais, colocou, porque eu recebia como serviços gerais, que era menos, e fazia serviços. Lá também, lá na empresa eu trabalhava, trabalhava que zelador, mas ele era pedreiro, ele era pintor, ele era tudo. E ganhava aquela prova com o zelador. E uma gratificação por fora, né? Do patrão, mas porque ele queria dar. Não que ele tivesse alguma coisa, né, assim, obrigatória. Porque ele queria dar mesmo, o patrão. Dava uma coisa que não era o dia de falar. Por quê? Por exemplo, para pintar um galpão, quem era cuidar sozinho. Porque era para ele fazer o quê? A firma contratar uma empresa de pintura para pintar o galpão. Mas que botava ele, porque ele estava escondido e tal, e aí... Olha, no slide seguinte, tá assim aí, mas deixa eu falar para vocês. Nós vamos falar sobre os princípios da administração e organização baseado na palavra de Deus. Tá? Essa é a ideia. É que nós vemos agora, assim, até nós estamos hoje na quarta aula. Nós temos mais 5 aulas, mais uma atividade avaliativa. Ou seja, mais 6 aulas. Mas até lá eu vou ver se eu sempre trago alguma teoria de administração. Sempre uma aula e outra trazendo uma teoria de administração. Do secular, né, que a gente chama. Mas sempre focando aqui na questão administrativa, eclesiástica e ou cristã. Tá? Então, só para deixar claro aqui, a administração eclesiástica, portanto, se insere na mesma definição. Ou seja, é a mesma definição do normal, aquele que a gente já tem ouvido, que é planejar, organizar, controlar, liderar, tudo isso dentro que nós já sabemos. Só que sua concepção é divina para atuar na esfera humana. Tá claro isso? Então, vai ter que entrar, orar. Pois é, aí nós temos agora planejar, organizar. Só que antes de tudo isso, orar, buscar, jejuar, confiar. Aí depois, aí vai tudo aqui. Vamos executar. Aí depois direcionar. Exatamente. Olha o que diz ainda. De um lado, é um organismo vivo que atua como agente do reino de Deus. E de outro, é uma organização que precisa dispor de todas as ferramentas humanas para a realização dos seus objetivos. Olha aí. De um lado, atua o administrador como um agente de Deus, um agente do reino de Deus. E do outro, é aquela questão da ciência, que é justamente dispor das ferramentas. Mano, tá cheio de ferramenta. Eu vou ver se também, se dentro nesse período que assim, a ementa não fala sobre ferramentas, mas eu vou ver se eu trago pelo menos uma ou outra ferramenta que a gente possa utilizar dentro que vocês possam, né, utilizar quando vocês forem utilizar alguma administração, alguma execução de administração. Tem várias, tá? Umas mais complexas, outras pagas inclusive, outras não, outras são free, simples de fazer, só que trabalhosas também. Mas vale a pena fazer o trabalho. Pode ser uma atividade avaliativa também, usar a ferramenta para alguma atividade administrativa. Na prática da administração, assim, a gente sempre focar o objetivo, né? Sempre. Tem que ter. Tem que ter. Porque assim, o objetivo pode ser somente manter. Por exemplo, você é um pastor que no caso precisa manter a ordem, ou precisa manter, por exemplo, o andamento administrativo, estou falando. O que é o manter? É pagar a zeladoria, é pagar, no caso, as contas fixas, as contas variáveis. Isso é manter. É um objetivo para o resto da vida. É porque a gente pensa que o objetivo ele tem um começo, meio e fim, nem sempre. Certo? Isso aí já é uma outra questão, que aí de fato assim, é gestão de projetos mesmo, é você ter começo, porque todo projeto tem sim começo, meio e fim. No caso, mas nem sempre
dentro da área administrativa vai ter começo, meio e fim. Aliás, o começo pode ser a sua inserção. O começo pode ser o início de uma igreja. Mas não necessariamente ele vai ter o seu fim. Certo? Tipo assim, eu estou... Agora você tem, como eu disse, tem a manutenção. O objetivo pode ser a manutenção. No caso daquilo que você está envolvido. Então, considerando você que hoje é presidente do MNI, não existe um fim. No caso assim, quando eu falo fim no sentido de não está definido esse fim, né? Então você tem uma atividade de manter, aí ok, manter, administrar para manter. Só que dentro dessa manutenção, no caso, vão haver os projetos. No caso, a ação social, que você ainda não me deu ainda a data, mas eu não vou falar sobre isso agora. Preciso de uma data para fazer ação social. O trabalho de evangelismo, os trabalhos que são projetos. Aí vão ter começo, meio e fim. Que eu acho que é muito importante, inclusive, eu não sei como é que a gente poderia fazer para vocês verem também essas questões de projetos, mas depois a gente vê isso aí, como é que a gente pode fazer. Certo? Deixa eu ir para o outro slide aqui para a gente poder ir finalizando. Gente, deixa eu falar uma coisa assim, nós estamos falando muito de questões, né, espirituais, envolvendo administração espiritual também, assim, falamos até do óleo e tal, do óleo da candeia, falamos sobre administração, né, como organização eclesiástica e cristã, tem essa diferença, mas existem questões muito mais assim burocráticas. Né? A palavra, essa burocrática, baseado no nosso sistema Brasil, sistema nacional, é algo que nos deixa desanimados. A questão também da dificuldade do pastor também acho que tem que administrar o tempo burocrático e administrar o espiritual. Exatamente. Conciliar os dois, trazer para uma esfera de igreja espiritual, Deus. Exatamente. Espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa que já está banalizada, está tão banalizada, nós temos que pegar e transformar e espiritualizar. Conseguir, né? Eu acho que mas não é espiritualizar o burocrático. Não sei se é isso que você está falando, mas espiritualizar o burocrático não dá. Então, por exemplo, imposto de renda, não tem como você espiritualizar o imposto de renda. Assim, falando assim, especialmente transformar. Assim, mas você pegar aqui e ter uma visão daquilo, tipo, né? Eu penso assim, que precisa de uma maestria. Quando eu falo maestria, é saber lidar. Então, assim, há momentos em que eu sou o administrador, naquele momento, assim, como eu disse, burocrático, ou seja, de pagar as contas, de resolver questões judiciais, inclusive. E não se deixar levar, né? Não se deixar levar, não organizar questões estruturais, quebrou, tem que correr atrás, às vezes até fazer. Queimou o ventilador, caramba, deixa eu ver como é que eu resolvo esse negócio. O cara às vezes tem que fazer. Aí é muito do perfil do pastor. Eu não tenho mais esse perfil assim. Quebrou, tem que ajeitar? Não sei, não estou afim. Assim, não é que estou afim. É porque às vezes assim, tem tantas outras coisas muito mais importantes, é melhor pagar. Porque essa também é algo assim que é importante ser levado em conta. Quais são as prioridades? Eu tenho algumas dificuldades, posso revelar aqui, é porque às vezes eu tenho determinados objetivos e no trajeto do objetivo vem outras demandas. E às vezes eu paro no meu objetivo e vou atender essas demandas. E eu demoro a chegar no objetivo. Então, essa é algo que eu observo em mim, que eu preciso dar uma melhorada. E eu percebi isso limpando a casa. O meu objetivo é limpar a casa. Só que no caminho da limpeza da casa, eu observava que tinha um negócio fora do canto.
eu tinha isso aqui. Então, uma atividade que eu poderia durar aí, sei lá, 2 horas, eu vou durar a manhã e a tarde toda. Porque vai aparecendo. Só que aí você, depois, quando chega no final, fala assim, poxa, mas eu deixei, para poder alcançar esse objetivo, atendendo essas demandas, eu deixei outras coisas mais prioritárias, como, sei lá, estudar, como aconteceu. Eu precisava estudar, eu precisava fazer atividade acadêmica, eu precisava preparar uma mensagem, eu precisava... Era preciso fazer... Não era prioridade, não. Exatamente. Então essa é uma questão que nós precisamos nos tornar assim... Entra na administração de tempo. Né? Mas existem, por exemplo, dentro da administração, e aí, como eu disse, questão mais burocrática, atividades, por exemplo, que eu quero falar aqui sobre governo da igreja. A igreja é um governo. A igreja tem... existe a política dentro da igreja. Existe toda uma questão, diz assim, como... Política, agora falando política, né? Política eclesiástica, né? Exato. Então, quando eu falo política, assim, não, é porque toda vez que fala política, deprecia. Não, é política... já fala logo, infelizmente. Mas são questões políticas, questões jurídicas, questões administrativas, questões governamentais, só que tudo isso numa instituição. Tudo ali. Então, por exemplo, e cada igreja tem o seu governo. Aí é o que vocês estão vendo junto com o Roberto. Então, por exemplo, o nosso tipo de governo qual é? Vocês já sabem? Já viram isso? Representativo. Nosso governo é representativo. Então, o que significa isso? Que é representativo como é. Lembra que nós temos uma junta? Então é o seguinte, a nossa junta, ela representa os membros da igreja. Foi eleita. Aí quem elegeu essas representações? A igreja. Então é do tipo assim, ô Fábio, eu não vou poder estar na reunião lá em tal lugar. Então, me represente. Ok? Então, por isso nós chamamos de governo representativo. Só que existe, por exemplo, deixa eu até mostrar, tem isso nos slides, certo? O modelo, por exemplo, o governo, é congregacional, um exemplo. Outro modo. Que é um outro modo, que é justamente o seguinte: junta todo mundo, certo? Temos uma decisão aqui, o quê? Vamos pintar a igreja de roxo. Todos estão a favor? Aí. Por que roxo? Exemplo, ficção. Todos estão a favor? Quantos estão a favor? Quantos estão contra? Quantos estão contra? Beleza, maioria tal, isso aqui. Só que assim, poxa, que legal. O problema é que não é tão simples assim. Então você imagina que tem 1000 pessoas a igreja. Então você pegar, e não é só sim, não. Eles têm o poder de dizer assim, não concordo por causa disso. Não, mas eu concordo por causa disso. Mas eu concordo disso. Então, tem esses pós e contras. Ou seja, você, em cima de um tema, você vai durar horas para poder chegar denominador comum. Então, assim, isso é muito comum, por exemplo, pelas igrejas congregacionais, algumas batistas também, né? Tem alguns grupos evangélicos. Então, assim, eu acho assim, que no caso, esse governo, ele é legal, mas depende do tamanho da igreja, né, e tal, assim, pequenas igrejas é mais fácil administrar isso, mas a proporção que vai crescendo fica muito mais difícil, né? Existe... O representativo, no caso desse mesmo exemplo. Então, no caso, nós temos uma decisão, no caso, o presidente da junta, que é o pastor, no caso tabuleiro, o pastor Eta, que é a pastora Dicla, vai dizer assim: alô, você é membro da junta, então em tal dia e tal hora nós vamos ter uma reunião, então para a gente poder tratar de assuntos referentes a isso, como nós temos as reuniões da junta, né? Vamos pintar a igreja. Quem
quem vai ser quem vai dar ajuda vai ser os econômicos. Então, nesse caso, como é uma situação muito mais simples, vamos estar de quê? Junta os econômicos, no caso, e aí, vá lá, porque não precisa, tem coisas que não precisa juntar todos para poder resolver. O econômico e o tesoureiro está contra. Exatamente, como tesoureiro, o secretário, o presidente da junta. Então decide isso. Mas coisa que vai envolver muito mais, né, questões, junta a junta para justamente tomar as decisões. Então, aí vamos supor aqui, vamos pensar aqui novamente. Pintaram de roxo. A junta decidiu que pintar de roxo é legal. Mas se for uma maneira, um pastor até se decidir. Não, mas entenda. Lembre-se que o pastor Hélio é o presidente da junta. Então vamos dar de conta para entender. E a opinião dele tem peso, né? Tem. Mas ele vai ser a última palavra, né? Embora, dependendo da... Ele pintou de uma cor creme. Pronto, pintou de creme. E aí alguém algum membro não concordou. E aí? Irmão, não gostei dessa cor. E aí? Aí chegou outros, não concordam com essa cor também. Então, nós estamos, no caso, embasados em algo que foi aceito por eles mesmos. Mas, meu irmão, você não votou em fulano e cicrano? Aí ele pode até dizer que sim ou que não. Mas a verdade a maioria votou para que fulano, cicrano e beltrano fossem membros da junta representando a igreja. E essas representações, por isso que é importante, e esses representantes disseram que sim, que achou legal. Ou no máximo, a maioria da junta disse que sim. Certo? Então assim, é um pouco do que acontece no Brasil também. Nós escolhemos representantes para justamente tomar decisões. Mas, e essas decisões, elas não são ocultas. Do tipo assim, por exemplo, a qualquer momento, qualquer membro efetivo pode chegar para o pastor, para o tesoureiro, e falar assim: irmão, como é que estão as entradas aí? Um exemplo da questão financeira. Como é que está sendo? Está tudo na paz? Quanto foi isso aqui? Qual o custo que deu isso aqui? Tudo é aberto. Tem igrejas, inclusive, que deixam o seu relatório financeiro à vista dos membros. Só que aconteceu um problema, né? Pegou a igreja, no caso, também lá em Natal, que deixava isso à vista. Aí o que aconteceu? Foi assaltada, levaram. Entraram, roubaram, renderam e levaram na época R$8.000. Sabia que tinha, não podia nem dizer que não tinha. Estava lá. Então qual é a política? Qual é a política hoje? Olha a política entrando. Qual é a política hoje? Quer saber? Pode procurar saber, não tem problema. Vá lá, procura saber, sem problema nenhum. Certo? Por quê? Porque, na verdade, nós somos uma igreja, ou seja, nós somos uma espécie de cooperativa, né? Onde os cooperadores financiam a igreja. Então, eles têm direito de saber. Todos nós temos direito de saber. E aqueles, por exemplo, assim, mas, olha, eu queria saber, eu queria colocar ar-condicionado aqui na igreja. Um exemplo. Mas eu não sou nem membro da junta. Eu posso votar assim? O que eu faço? A gente queria colocar, mas eu não sei nem quanto é que tem, nem nada. Como é que é isso? Então, no caso, esse membro ele tem direito de perguntar, procurar o econômico, nesse caso, né? Ou para o pastor, enfim, procura o econômico. Olha, como é que a gente faz? Quanto é que tem? Como é que faz? Ele tem direito de fazer isso, né? Sugerir a ideia, fazer campanhas junto com os econômicos. Da igreja, né? Ele está contando com a igreja, né? Com o membros. Exatamente. E lembre-se que nós, assim,
aqueles que fazem parte da junta, eles estão ali para representar os membros. Então, se ele ouve algo, vem uma ideia boa, vem algo assim, desse tipo que eu falei, então ele vai lá, olha, então eu vou te representar. Eu vou te representar na próxima reunião da junta. Eu vou te levar isso aqui em pauta. Vamos ver o que dá. Entendeu? Assim como eu disse, acontece no próprio governo. Você pode fazer isso também. Certo? Então tem um governo também chamado episcopal, que no caso é muito característica assim da igreja católica, assim, estilo de igreja católica, né? Mas que acontece muito com as anglicanas e algumas presbiterianas também, que é aquela de eleição de bispo, né? Tem uma questão assim hierárquica, tem uma questão crescente, que a gente chama de episcopal, é um governo episcopal. Certo? Gente, eu vou dar uma parada por aqui. Vamos dar alguém trouxe lanche, coisa assim? Ninguém trouxe lanche? Rapaz. Mas deixa só o último slide. Tem um último slide aqui. Olha, o último slide aqui. Ele vai falar ainda sobre uma estrutura. Tudo isso que nós estamos falando agora foi sobre uma questão de estrutura. Essa última parte da aula nós estamos falando sobre estrutura. E temos algumas estruturas que vocês conhecem muito bem. E que na verdade toda igreja ela tem essa estrutura. Uma estrutura administrativa. Certo? Então, por exemplo, dentro da igreja existem as assembleias. Não é? Que no nosso caso acontece a cada ano. Que nós chamamos de ano eclesiástico. Tá? Então, ano após ano acontece as assembleias. Quais são as assembleias? Vocês lembram? Local, assembleia local, assembleia distrital, né? Que essa geral vai acontecer de 4 em 4 anos. Tá? E vai ter lá em Indianápolis. Eu tô me programando para ir, viu? Em 2017. O Roberto também está programando. Não, mas ele vai. O Roberto, ele... Não, para programar quem quer ir. Certo. Legal. Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que eu tô me organizando para ir. Eu já vou começar... Se matando para ir para São Paulo. Mas, meu irmão, é aquela história. Quem quer, vai. Não. Vamos, olha, eu tenho condições de ir. Eu tenho condições de ir. Mas é uma questão administrativa. Mas administrar o que não tem como? Pois é. Deixa eu lhe dizer por quê. Olha só. O cara do Japão também. Olha, você tem 2 anos para ir. Tem que sair bom, tudo bem. Olha, você tem 2 anos para ir. Você tem 2 anos para se preparar para ir. Quanto seria? Você tem 24 meses para poder se organizar. Cada mês, certo? Você poderia... Então você calcula aí que com 10 mil você consegue ir. Com 10 mil você consegue ir. 10 mil em 2 anos? Sim. Meu Deus, 10 mil em 2 anos? Sim, meu irmão. 10 mil em 2 anos, como isso? 10 mil em 2 anos, meu amado. Vamos lá, vamos para as continhas? Vamos. Certo? Com 10 mil você consegue ir. Então, se você pega aqui 24 meses, você junta R$500 por mês. R$500 por mês, sim, tá. Certo? Eu junto R$500 por mês. R$500 por mês. Isso eu estou colocando coisa. Okay. E aí vem aquela questão de uma das formas de correr atrás. E uma das formas de correr atrás é também fazendo campanhas ou coisa parecida. Que a gente estamos já ficando craque nisso. Só que é o seguinte, além disso, existe Deus abençoando, existe ofertas abençoando, e além disso, se você divide 500 por 30, né? 500 por 30, você vai ter aí em torno de R$10 por dia. R$10 por dia? Certo? R$10 por dia. R$10 por dia, se você vender 10 pacotinhos daquele, você tem R$10 por dia. Mas o cara come... Não, isso é pra isso. É só pra isso. E as outras coisas? Mas, é isso que eu estou falando. São muitas coisas que requer dinheiro
e no menos, pouco dinheiro para muitas coisas. Eu acho que no mínimo você tem que certo, mas é isso que eu estou dizendo. E você tem um negocinho por fora. Aí dá. Mas essa é uma visão que eu considero uma visão empreendedora também. Então, se você hoje você tem a sua bolsa, certo, do projeto da faculdade, que você já sabe o que vai fazer com ela, certo? Você já sabe o que vai fazer com ela. Agora você imagina que atrelado a isso você vai ter uma outra tipo de fonte. Um exemplo. Atrelado a isso você vai ter um outro tipo de fonte, que não é uma fonte exaustiva. Não é uma captação de recurso exaustivo. Ele faz parte. Então você não compromete aqui ganhando desse outro lado. Certo? Lógico, na teoria é muito mais fácil. Correr atrás é muito mais difícil. Mas eu vou. Não sei como. Eu não tenho 10 mil. Eu posso fazer com 10 mil, posso fazer muitas coisas até interessantes. Você mas 500 por mês. Então assim, e vamos torcer para que o dólar diminua também, né? Tem isso também. Dá para ter 200 por mês? Não estou com esse sonho de não. Eu acho que é muito mais fácil assim, se você pega 200, chegar lá tá muito mais fácil. Entendeu? Eu acho que eu vou começar a fazer isso também. Pegar 200. Eu não tenho condição de tirar 500 hoje. Mas eu vou dar um jeito. Muito bem, ó. Então temos as assembleias, para finalizar. Nós temos diretoria ou presidência dentro das igrejas. Então tem a equipe de direção. Né? A gente pode mudar o nome. Às vezes nós mudamos o nome. Então, por exemplo, o presidente da junta é o diretor ali. Só que muda o nome, cara, né? Para presidente da junta. Nós temos o corpo ministerial. O que é o corpo ministerial? Os pastores mesmo, são os evangelistas, os diáconos, enfim, né? Aí nós temos os diáconos os mordomos. Mordomos. Poderia entrar como mordomo. E diácono e mordomo é uma coisa. É porque é o seguinte, existe dentro da igreja de Nazareno a ordenação de diácono, certo? Então assim, aquele que é dedicado ao diaconato, aquele que é dedicado à promoção de ajuda aos outros, que essa é a finalidade do diácono. Por exemplo, esse é diferente da organização do governo na Assembleia de Deus. Normalmente, o que acontece na Assembleia de Deus? Pelo menos aqui, não sei nos outros. Em alguns outros também são assim. Existe uma hierarquia, como se fosse um exército, como se fosse o militarismo. Como é? Você começa como obreiro. Aí depois você vai para diácono. Obreiro é soldado. Não, obreiro é como se fosse cabo. Diácono é como se fosse sargento. Né? Diácono. Aí depois de diácono vai para presbítero, evangelista, assim. Depois de presbítero você vai para pastor. Né? Então, só vai para bispo. Aí depois vai para semideus, você fala. Aí é semideus. Tem, né? Tem apóstolo, né? Aí tem outras igrejas que vão trabalhar dessa forma. Vai até chegar apóstolo, que é o máximo para eles. Só que é uma coisa interna, é algo que eles consideram assim. Né? O nosso, no caso, não existe uma hierarquia do tipo assim, eu tenho dessa forma. Questão ministerial. Então nós entendemos pessoas que têm o chamado para evangelista. Então ele não vai ser ordenado pastor. Você pode chamar ele pastor? Pode ser chamado de pastor. Mas ele tem o dom para evangelismo. Tem um diácono que ele tem esse dom de visitar hospitais, esse dom de pegar e visitar pessoas no presídio, enfermos em casa. Sabe? Isso aí é próprio do diácono. Mas também é chamado de pastor. Mas ele tem o chamado diaconal. Está entendendo? Né? E aí tem aquele que ele tem o chamado para pastor mesmo, assim, de conduzir a igreja, de cuidar do rebanho, né? de objetivar determinadas coisas. Certo? Então no nosso existe o seguinte. A partir do momento que você recebe sua licença local, certo? Sua primeira licença, que a gente chama, você já vai estar galgando, é uma prospecção para algo ministerial, que você vai descobrindo. Tem aqueles que já sabem, não, eu sou isso aqui, ponto, acabou.
Tem outros não, que vai no processo, é um processo de descoberta do chamado. Tem um momento assim, que às vezes assim, Deus fala claramente. Papum! E aí você vai desenvolvendo. Então você já sabe. Aí nisso, passa-se um ano, aí vem o segundo ano, aí você recebe nova licença. Aí já está avançado no seminário, né? Consequentemente, também já compreendendo algumas coisas da igreja. Né? Aí você recebe a sua segunda licença. Que no caso de vocês, acredito que na próxima vocês já vão receber a licença de vocês. O local. Isso se vocês quiserem também, né? Porque a pessoa pode fazer o seminário, mas até assim, o ideal é que seja. Mas você recebe a segunda. Né? Mas é que tem gente assim que eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem assim pelo propósito de conhecimento, mas já está definido algumas coisas da vida. Só para conhecer mais. Aí pronto, aí depois do segundo, você pode requerer o distrital. Certo? O distrital, que no caso, compreende-se que você agora porque assim, nesse momento do ministério, do local, você está na fase de definição. Alguns já está definido, outros ainda estão no processo. Se nesse momento aqui, você já está bem definido, não, meu desejo é ser pastor, o meu desejo é ser missionário, ou é ser evangelista, enfim, até missionário mesmo, você já está amadurecendo nisso. Quando você vai para o distrital, já está definido. Então, não sei, acho que eu vou. Não, tem que saber. Porque nesse momento que existe a entrevista você precisa ter uma base de conhecimento legal, você precisa entender sobre o governo, a administração, algumas coisas da igreja, o governo da igreja nazarena. Então requer uma responsabilidade maior. Você fala assim, mas assim, você falando assim, é assim mesmo ou é mais complexo um pouquinho? É mais... porque assim... É um negócio mais de vivência mesmo, né? No caso assim, eu acho muito legal a igreja nazarena porque ela zela, sabe assim, pelos pastores, pela questão assim, não é qualquer um. Então assim, para você receber a licença distrital, então só o fato de você passar essa entrevista, pela prova, já é algo assim, e pela vida, né, também. É uma análise, né, porque se você vê aí, o tanto de pastores que tem aí, porque fala bem, porque alguém disse que ele parecia um pastor, até que você parece um pastor? Aí pronto, é pastor agora. E aí depois dessa fase, no caso, você pode, aí depois que você tem no mínimo 2 licenças distritais, aí você pode requerer agora a ordenação. Que a ordenação significa o seguinte: vai vir lá dos Estados Unidos um certificado dizendo que você está, assim, você é quem chama de presbítero também, ou até reverendo, como a gente chama. É muito mais usado lá nos Estados Unidos reverendo. Aqui a gente pouco usa, às vezes quando a gente só usa questões formais. Ao excelentíssimo reverendo, Hélito Valença, reverendo. Reverendo. Que aí tem muito mais responsabilidades, no caso, né? Então, assim, aí, nesse caso, aí você fala assim, mas quantas licenças eu tenho que receber para poder ser? A questão não é quantas licenças. A questão é a seguinte, é se você está ou não, né, preparado, ou se é isso mesmo que você quer, né? Então, assim, nós falamos de mínimo. Então, por exemplo, eu acho que na minha local eu recebi 3, se não me engano. 3 locais. Mas tem gente que tem recebido local aí sempre. Porque é algo que, assim, ele se sente bem dessa forma. Entendeu? Assim, o cara já terminou, poderia receber distrital, mas o foco dele está ali, no local. Ele não tem visão de distrito. Entende? E aí ele recebe local. Mas, aquele sim, não, eu quero já receber minha distrital. Aí ele pode solicitar.
E isso pode solicitar, chega junto ao pastor dele, né? Fala assim, olha, pastor, eu já estou aqui esse tempo, já terminei o seminário e eu acho que já estou na hora de receber um distrital. Né? Porque o distrital, o interessante é porque tem, que é uma questão agora política, né? Que ele vai abranger todo o distrito, inclusive mudando fase do distrito, porque existe distrito fase 1, fase 2, fase 3, toda a questão. Tem que conhecer. Tem que conhecer. É por isso que vocês estão tendo aula de governo da igreja, de organização e política. Burocracia demais, né? E faz parte. E aí o seguinte, desafio. Então nós temos dentro da estrutura da igreja o departamento administrativo, né, como nós falamos aqui, e os departamentos ministeriais também, que fazem parte, que no nosso caso é JMI, MNI, né, que é Juventude, Missões, Escola Dominical. E a Escola Dominical, e aí depois você vai ver que existe, inclusive dentro da amplitude, existem os conselhos dentro de cada um deles. Existe o conselho de JMI, existe o conselho do MED, do MNI não tenho certeza, mas existe um conselho, ou seja, é uma junta dentro, existe uma junta dentro do departamento. Então, que vai... É por isso que o nosso manual, ele não é 2 folhinhas. E você vai para igrejas, é isso que é importante, por isso que eu sempre falo, gente, você pode ir até para outras igrejas, não tem problema. Deus falou com você, vá na paz. Mas faça uma pergunta sempre. Não abra mão dessa pergunta. Ô pastor, me conta a história da sua igreja. Vocês têm alguma regra de fé? Você tem um estatuto? Mínimo é isso. Me mostra o estatuto da igreja. Que você vai ver lá, às vezes, que ele vai te perguntar, por que ser isso? Não sabe. É porque, como eu disse, achou ele bonito, achou ele legal, achou que tinha o dom, e de fato até tem, mas ele montou uma igreja e não tem estrutura administrativa. Ele precisa melhorar. Né? Temos... Eu acho que está assim, o clima montado daquele jeito, porque temos muitas igrejas, só que não temos instituições ali de igrejas bem estabelecidas, com projetos sociais, com planejamento para o bairro, não tem, ali botou ali, jogou ali, pronto. Alugar um pontinho e dá. Desse tamanho, né? Às vezes pregar lá, pronto. Amém. Só que no projeto social nada. E aí ele só reproduz aquilo que ele aprendeu mal aprendido. Então na igreja que ele estava, você pode observar que ele veio já de outra igreja. Pode prestar atenção, não. Ainda mais esses que tem lá os nomes estrambólicos. Pois é, ele veio de outra igreja, que não tem nenhum... Assim, já não tinha estrutura, porque aquela outra igreja também já vinha de outra igreja, às vezes. E aí ele vai só reproduzindo. Aí, qual é o problema? Mas tá cheia a igreja. Cheia de quê, meu? Cheia de quê? É bom para aquelas pessoas? Amém. A pessoa está encontrando com Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu vou te dizer, viu? Há aqueles que mais atrapalham do que ajudam no reino. Como o nosso colega falou para mim, me disse lá do irmão lá, do pastor lá, que falou assim, olha, você está proibido de sair dessa igreja. Se for para outra igreja, você vai se desviar. Não foi isso? E outra coisa, vou ligar onde você estiver, eu vou ligar para o pastor para dizer quem você é. Que você não é a racinha boa. É desse tipo. Né? E fala assim, vou na sua casa dizer para sua mãe que você não é pessoa boa. Aí ele fez, vá, olha, se você quiser ir, vá. Né? Então, aí ele nunca foi lá. Aí sabe o que acontece? Se ele fosse, ele ia mentir, né? Ele ia fazer. E aí sabe o que vai acontecer? Ele está criando discípulos. Né? Tem pessoas que gostam desse tipo de atitude. Tem pessoas que, eita, eu gosto disso. E realmente tem um carinha lá que é um dos jovens que está seguindo. Aí sabe o que vai acontecer? Possivelmente, vai chegar um momento em que vai ter um embate entre os dois. Vai ter uma coisa que não vão concordar. Aí talvez esse discípulo vai
para uma outra. Ele já está acostumado com aquele agir dele, né? Aí ele vai para você, não, vamos embora daqui, não está dando certo, estou me batendo com ele aqui. Aí ele inicia uma nova congregação, agora com o nome dele, daquela mesma forma como ele aprendeu que devia ser. Né? Então por isso que é importante, inclusive, eu sempre digo, pergunte ao pastor, e aí? Como foi seu processo de estudo teológico? Mas... Porque aquela historinha de dizer assim, irmão, Deus me chamou,
Música